Saudações pessoal, tudo bem? No episódio de hoje vamos falar de um dos casos mais antigos da nossa ufologia nacional. Esse caso ele foi registrado com o nome de O Caso da Ilha de Trindade. E esse caso ele aconteceu no ano de 1958, no dia 16 de janeiro. E esse caso é um dos mais importantes da nossa ufologia. Esse caso ele foi um avistamento de um registro fotográfico de um disco voador, e ele foi testemunhado por dezenas de militares que estavam em um navio no litoral do Espírito Santo, próximo à Ilha de Trindade. Esse navio era um navio de treinamento para marinheiros. Então, quando o homem ou a mulher eles entravam na marinha, eles tinham aquele período de testes e eles ficavam embarcados nesse barco para poder fazer aquelas aulas, né, de como dar as manutenções, quais as tarefas, né, da embarcação. Então era uma aula prática, digamos assim. Vou aproveitar em tempo e fazer uma correção aqui. O fotógrafo ele estava acompanhando um grupo de mergulhadores que eles iam fazer fotos submarinas nesse dia, só que o ar estava muito revolto, eles não conseguiram realizar a tarefa, então tiveram um avistamento. Corrigindo uma errata aqui no texto, beleza? Esse caso é muito polêmico e controverso dentro da própria ufologia, e ele se tornou, pela repercussão na época, um dos casos mais relevantes da ufologia brasileira e mundial também. Esse caso ele se refere a uma série de fotografias de autoria do Almiro Baraúna, e que ele estava ali para registrar essa tarefa dos marinheiros. Então ele estava na embarcação fazendo esse trabalho de registro, né, digamos assim. Se não me engano era para um jornal da época, o Cruzeiro, que era um jornal mais famoso, né, de maior vinculação na época. E ele observa então esse disco voador sobre uma ilha próxima ali de Trindade, e ele faz uma sequência, se não me engano são 4 fotos. E os soldados, né, que estavam fazendo esse teste, esse treinamento, eles também avistaram, e o Almiro Baraúna ele acaba por revelar as fotos na própria embarcação, numa sala reservada, uma sala escura. Ele revela e mostra para o comandante da embarcação. Assim que ele acaba o processo, né, para poder revelar a foto, ele mostra para o comandante, e o comandante ele confirma que foi aquele objeto que foi visto por ele pelos os marujos, né, digamos assim, minutos antes. Então é um caso bem interessante, e no final desse episódio eu vou deixar uma entrevista com o próprio Almiro Baraúna falando sobre o caso. Vamos lá? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. O caso ocorreu no dia 16 de janeiro de 1958, no navio Almirante Saldanha da Marinha do Brasil. Estava próximo à Ilha de Trindade, no litoral brasileiro, e sua tripulação fazia pesquisas associadas ao Ano Geofísico Internacional. O evento dessa data, em que foram obtidas fotografias de um disco voador, é o ápice de uma série de fenômenos verificados na ilha nas semanas anteriores e testemunhada pelos operários, marinheiros e oficiais em várias ocasiões entre dezembro de 57 e janeiro de 58, que quando foi realizada a fotografia. Então esse período de final de 57, de dezembro de 57 a janeiro de 58, vários outros casos ufológicos estavam sendo registrados por ali. Segundo o texto, pelo menos 5 incidentes haviam chamado a atenção, porque tinham testemunhas de alta patente, cientistas e outros especialistas presentes no momento. Um desses eventos aconteceu no final de novembro de 57, em uma manhã clara e ensolarada, quando um balão meteorológico foi lançado para estudos. O comandante Bacelar estava no interior de uma estação de rádio acompanhando o experimento. Em dado momento, houve uma distorção nos sinais, levando o comandante a acreditar que os equipamentos do balão haviam se desprendido. Ele avisou um de seus subordinados, que saiu para verificar.
Ao voltar, o oficial afirmou que havia um outro objeto no céu próximo ao balão. Esse era o motivo da interferência. O comandante correu para observar e avistou o referido objeto andando erraticamente pelo céu, fazendo manobras fechadas em ângulos fechados, né, em alta velocidade. Olhando com os instrumentos, o oficial percebeu que o objeto era circular e de uma aparência metálica. Aquela sonda padrão que já estamos acostumados a ver durante o dia, né, digamos assim, aquela sonda metálica tradicional. E após esse evento especificamente, o militar enviou uma mensagem via rádio para a central da Marinha solicitando informações. Este era o terceiro evento registrado na ilha em poucos dias. O número de aparições aumentou consideravelmente, com aparições quase que diárias. Então, em 1957, né, esse período, no finalzinho de 57, diversas tarefas, né, e missões estavam ocorrendo aqui naquela região e os OVNIs estavam próximo, fazendo um acompanhamento ou um monitoramento dessas atividades, os balões que eram lançados, balões meteorológicos, algo parecido com o que está acontecendo hoje em dia com a Marinha Americana. Tanto que eles mudaram a forma de registrar os avistamentos dos pilotos, principalmente dos porta-aviões, devido à quantidade praticamente diária de relatos. Né? Um piloto recentemente falou que praticamente cada vez que você subia com o avião você tinha um avistamento, de tão próximo que eles estavam desses porta-aviões e dessas fragatas americanas. Nos primeiros dias de janeiro de 58, o objeto foi novamente registrado, sendo que dessa vez causou pânico entre os presentes, pois o objeto realizou manobras muito baixas, muito próximas do solo, né? Em alguns casos, parecia que se chocaria com as instalações militares e científicas da ilha. Esses fatos já estavam sendo investigados pela Marinha. Então, no começo de 58, a Marinha já estava ciente e os contatos ficaram mais próximos, né, gerando preocupação de ter alguma colisão com os equipamentos da Marinha no local. E nesse episódio em específico, as testemunhas foram interrogadas cuidadosamente. Um sargento da Marinha presente na ocasião conseguiu uma fotografia do OVNI. O negativo foi apreendido pela Marinha. Então, antes desse caso que a gente está trazendo aqui hoje, da ilha de Trindade, uma outra fotografia já tinha ocorrido na região. E o negativo foi apreendido pela Marinha. Então, tem uma outra foto, pode ser o mesmo OVNI ou outro, que tem um segundo registro para corroborar esse caso na região. E dias depois desse evento, em 16 de janeiro, o almirante Saldanha chegava na ilha de Trindade, tendo a bordo o fotógrafo profissional Almiro Baraúna. E por volta do meio-dia, olha isso, o OVNI apareceu novamente, chamando a atenção de vários militares presentes, tanto na ilha quanto nas embarcações presentes no local. Então, naquele litoral existia mais de uma embarcação que foi testemunha desse avistamento. O OVNI veio em direção à ilha em alta velocidade, pairou ligeiramente sobre um pico e desapareceu atrás dele por algum tempo e movimentou-se em direção ao alto mar. Baraúna conseguiu obter 4 imagens do objeto durante essas manobras. Segundo os jornais cariocas da época, devido à sua repercussão do caso na mídia, o Pentágono solicitou cópia das fotografias para análise. Segundo o embaixador americano na época, o Pentágono tinha interesse em comparar essas fotografias com outras existentes em seus arquivos. Talvez esse pedido tenha ocorrido motivado pela visita do Major-General Thomas Derry da Força Aérea Americana no Rio de Janeiro, dias antes da notícia vir a público. Então, provavelmente um oficial veio aqui para poder fazer esse pedido pessoalmente e pegar uma cópia dessas fotos, né? Provavelmente até da outra foto que foi feita pelo sargento dias antes. Eu acabei de ter um insight aqui, que no ano de 1958, o grupo do Majestic 12 já estava em operação, fazendo seus estudos. Então, provavelmente, essa imagem foi levada para análise junto com o material desse grupo de pesquisa do Majestic 12, né? Dos 12 majestosos.
Em entrevista para a imprensa, o almirante Gerson Macedo Soares, secretário-geral da Marinha na época, confirmou o episódio ocorrido em Trindade. O comandante, Pedro Moreira, oficial de Relações Públicas, também confirmou os fatos noticiados pela imprensa. Então, nessa época, o governo falava, né? Então, nessa época, eles confirmaram que, de fato, realmente tinha acontecido o avistamento na ilha de Trindade pelo voz do almirante Gerson Macedo. Era uma situação real que tinha acontecido. O evento de 16 de janeiro obrigou a uma investigação oficial por parte da Marinha do Brasil por determinação do Congresso Nacional. O inquérito aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 27 de fevereiro de 58, de autoria do deputado Sérgio Magalhães, solicitava que a Marinha explicasse os fatos relacionados ao incidente de Trindade. Então tem esse documento dessa data de 27 de fevereiro de 58, né, onde o Congresso, né, aprovou esse inquérito, né, a Câmara dos Deputados fez essa solicitação e o deputado Sérgio Magalhães solicitou à Marinha explicações. Então a gente precisa hoje, nesse momento, 2024, que esse movimento se repita, né? Nós temos vários documentos que já estão inspirados em relação à lei de informação, já são casos com mais de 20, 25 anos, não são classificados como confidenciais mais, porém as nossas forças armadas, né, todas, né, tanto Marinha quanto Aeronáutica quanto Exército, continuam segurando esses documentos ou liberam eles rasurados ou parcialmente ou totalmente rasurados, né, deixando esse documento totalmente inviabilizado para pesquisa e para estudo, né, o que é crime. Vamos deixar isso claro e registrado aqui. Esse caso da ilha de Trindade, ele é muito combatido pelos céticos e detratores do fenômeno OVNI. A maneira como o estudo começou é naturalmente ridícula, né, como todas as outras, né? O caso foi divulgado de imediato, ganhou muita repercussão já na época, e houve um furo jornalístico por parte de um noticiário da época que provocou a ira do concorrente direto, que publicaria a notícia em primeira mão. Então teve uma disputa na época entre as mídias que iriam divulgar essa notícia, né? Um furou o olho do outro. Então o perdedor ali, que perdeu, né, a exclusiva, né, ele produziu um artigo que tentou explicar o caso, né, desvendar o caso, e começou a confusão a partir daí, né, e vários céticos compraram essa história, que foi bem vinculada também, né, o jornal que perdeu a disputa gastou muito tempo, né, e orçamento para poder combater a notícia do concorrente, para tentar negar o ocorrido, né? Um dos argumentos que é trazido pelos céticos é justamente que é uma tática que é utilizada até hoje, né? Então, apesar do caso ter ocorrido nos anos 50, nada mudou. Onde você, em vez de investigar o fenômeno, você questiona o autor, né? A pessoa por trás do estudo. Então, esse grupo ele tentou atacar o Baraúna, dizendo que ele era um mestre em forjar fotos de OVNIs. Inclusive publicando um artigo ilustrado de uma revista de grande repercussão na época, em que tentativas de fotografia de OVNI tinha sido feita numa praia da região de Trindade ali. Então esse artigo ele acontece, ele é um artigo real, né? Então é uma afirmação verdadeira que esse artigo existe. E uma coisa que é importante ressaltar é que o Almir Baraúna ele era cético em relação aos discos voadores. Ele produziu esse artigo com a intenção de mostrar que os casos de fotografias teriam origem fraudulentas. Então ele queria provar que os OVNIs, todos os OVNIs que até então eram registrados, eram fraudes de alguma forma. E ele juntou, se não me engano, foi com outra repórter da época, da TV O Cruzeiro, e tentaram fraudar com nylon, né, algumas miniaturas, algumas fotografias de OVNI. E para sorte ou para azar dele, depois ele teve essa oportunidade de ter esse avistamento junto com o comandante, mais a embarcação desse navio. E um outro ponto que é sempre debatido nesse caso é que as fotos foram manipuladas ou fraudadas. É interessante a gente trazer à luz que
Um dos mais ferrenhos defensores dessa hipótese é o Martin Powell, que afirma que Baraona teria usado recursos de dupla exposição para fraudar as imagens do disco voador. Ele teria primeiramente fotografado um avião no céu e depois fotografado a ilha de Trindade com o mesmo negativo. Ele reforça essa teoria de que em duas fotografias o objeto registrado na segunda fotografia era idêntico ao primeiro em posição invertida, o que é uma situação questionável. E como sabemos, as fotos que têm objetos à distância com variação de posição, luz e sombra pode ocultar ou realçar alguns detalhes do objeto, principalmente um objeto ainda em movimento. Sendo assim, afirmar que houve uma adulteração na foto usando o mesmo modelo em posição invertida é uma informação precipitada, sendo apenas uma mera suposição, né? O que inclusive é uma coisa comum, que o OVNI mude inclusive de posição, ele alterna de posição, né? Ele não fica estático, ele pode girar sobre o próprio eixo com grande facilidade, inclusive. Um outro ponto interessante também é que várias instituições civis, militares, até particulares, fizeram vários testes e nenhum deles conseguiu constatar a sobreposição de imagem nas fotos, né? O que é uma coisa facilmente identificada, né? E a adulteração de imagens e qualquer outro truque fotográfico, até mesmo em relação à sombra e luz do objeto, em cima do ambiente, né? Elas coincidem perfeitamente, ou seja, o objeto captado na fotografia foi mesmo registrado no local fotografado. Então não houve inserção desse OVNI, digamos assim, na imagem. Tem uma teoria também, que é uma teoria de que o OVNI seria uma aeronave numa posição muito específica também, então a explicação, a tentativa já é difícil demais. É mais fácil ser um objeto voador não identificado do que a gente enquadrar ele num objeto que a gente conhece e não fazer sentido a explicação. Um complemento interessante para esse caso é que estudos posteriores, né, foram realizados e a tentativa de alcançar esses documentos, né, da Marinha foram realizados, só que sempre quando havia uma tentativa, a gente tinha aquela resposta padrão que o documento não tinha sido localizado. Isso tanto no Estado-Maior, quando as tentativas foram feitas, quanto em qualquer outra instância dentro da Marinha também, sempre tinha a mesma resposta padrão, que esse documento não tinha sido localizado. E na época alguns jornais publicaram as informações e elas são justamente as mesmas que tinham descritas no relatório do capitão de corveta José Geraldo Brandão. Abre aspas. Relatório sobre a observação de objetos voadores não identificados registrada na ilha de Trindade no período compreendido entre 5 de dezembro de 57 e 16 de novembro de 58. Militar responsável pela investigação dos casos do Estado-Maior da Armada EMA. Então esse Geraldo Brandão, ele era o responsável por fazer esse levantamento, né, desses casos que estavam ocorrendo ali. E algumas informações foram transmitidas ao deputado que fez a petição, o Sérgio Magalhães, exatamente as mesmas que estão no relatório final da Marinha sobre o episódio. Então, além desse artigo também, o Jornal do Brasil publicou no dia 17 de abril de 58, abre aspas, o inquérito sigiloso foi instaurado em janeiro de 58 e logo que chegou ao Rio de Janeiro, o almirante Saldanha, procedente da ilha de Trindade, e encerrado dia 2 de fevereiro último. De acordo com essa informação, com 10 dias a Marinha já havia encerrado a investigação desse caso. Então, assim que o navio saiu de Trindade, chegou ao Rio de Janeiro, posteriormente, no dia 2 de fevereiro, eles encerraram a investigação desse caso da ilha de Trindade. Então esse caso foi fechado pela Marinha muito rápido. Infelizmente, esse relatório do capitão Brandão, né, o capitão de corveta, também não foi localizado pela Marinha. E a resposta, né, era padrão do funcionário também, que o documento não havia sido localizado. E esse documento desse capitão Brandão,
ele é a versão que foi vazada em 1964 para uma instituição com o nome de APRO nos Estados Unidos. Então esse relatório foi a conclusão final da Marinha sobre os avistamentos na ilha entre dezembro e janeiro, dezembro de 57 e janeiro de 58, incluindo esse avistamento do dia 16 de janeiro. Então nós temos um documento que ele está cadastrado nos Estados Unidos, que tem um relatório final desse caso, e nós não temos as cópias no Brasil sobre isso, né? Ou se tem, estão ou já foram descartadas ou já foram perdidas, né, por uma conservação, e provavelmente o original deve ter ido para os Estados Unidos, junto com aquele outro comandante que esteve presente. Um outro relatório interessante é o relatório do posto oceanográfico da Ilha de Trindade. Lembra no começo do caso, quando eu falei que o objeto estava sobrevoando umas instalações militares? É esse posto oceanográfico que existe. Ele tem a sigla de POIT, que é Posto Oceanográfico da Ilha de Trindade. E eles não são relatórios sobre OVNIs ou avistamentos, esse tipo de coisa, são do dia a dia da base, digamos assim. E nesse local havia sido... Ele era um local de estudos, né? Então ele era os lançamentos de balões meteorológicos, balões de teste, balões sonda, eram feitos nessa base. Inclusive aquele relatório que tem anterior, né, de interferência em balão, o balão tinha sido solto dessa base, e quando o balão começou a subir, o objeto já se aproximou e já deu interferência nos sensores desse posto oceanográfico. 5 relatórios foram obtidos de diferentes missões. O único confidencial era o da guarnição da 2ª turma, intitulado Relatório de Fim de Comissão, Posto Oceanográfico da Ilha de Trindade, período de 1º de novembro de 57 a 16 de janeiro de 58. Então foi outro relatório que ele fechou exatamente no dia do avistamento. E esse relatório foi elaborado pelo capitão de corveta o Carlos Alberto Ferreira Bacelar, descreve os avistamentos na ilha e o avistamento a bordo do navio da Escola Almirante Saldanha. O Carlos Bacelar pertencia à 2ª turma e foi comandante do POIT de 1º de novembro a 16 de janeiro de 58. Então, nesse período do relatório, foi o período de mais avistamentos, e ele concluiu no dia do avistamento do Almirante Saldanha. Você está ouvindo o Projeto Contato Podcast. Então as páginas com essa descrição das ocorrências e aparição de UAPs eram desconhecidas do público, e apesar disso os avistamentos descritos nela eram conhecidos publicamente, e todos eles eram mencionados, já citado aqui nesse relatório oficial de inteligência do José Geraldo Brandão. Depois que a Marinha encerrou esse caso, no dia 2 de fevereiro de 58, outros 2 avistamentos aconteceram na ilha, também foram registrados, né, e foram conhecidos publicamente, que tinham testemunhas que não eram só os oficiais, né? E quem coletou esses depoimentos foi o ufólogo Olavo Fontes, pesquisador do caso da Ilha de Trindade, e ele não teve acesso a esse relatório que vazou depois, né, da Marinha. Esse relatório ele foi classificado como confidencial, e ele tem um relato na sua seção ocorrências do relatório, que é no final da parte final do relatório. O militar Eduardo Castro relata a observação de um OVNI na ilha. Abre aspas, no dia 5, na noite do dia 5, por volta das 20h41, fui chamado em minha residência aí tem uma sigla Silvio Barbosa Lima, para ver uma estranha luz de cor avermelhada brilhando intensamente, que se encontrava numa marcação verdadeira aproximada de 45 graus, e a uma altura do horizonte de 20 graus. Tinha ao meu lado, nesse momento, o primeiro-tenente Arindal Pires e o provavelmente cabo, o sub Manuel Januário de Assis. Tomei imediatamente a hora, 20h42, e após a luz ter chegado ao máximo, diminuiu até sumir, voltando a seguir ao máximo e sumindo em sequência. E o final do avistamento foi às 20h46. O céu estava límpido, nada houve mais que registrar. Então, esse foi um dos avistamentos registrados, né, por esse oficial. Então, esse relatório
O relatório de um oficial com o nome de sobrenome de Bacelar. Deixa eu pegar o primeiro nome dele aqui. O Carlos Bacelar, que era o comandante do posto oceanográfico da ilha de Trindade, ele descreve diversos avistamentos de UAPs na seção Ocorrências, em 3 parágrafos, e descreve 4 avistamentos. Abre aspas, no dia 31 de dezembro, Réveillon, foi enviado um rádio cifrado ao Estado-Maior da Armada com informações ao Departamento de Hidrografia e Navegação, comunicando haver sido avistado sobre a ilha um objeto voador não identificado, da forma elipsoide, de revolução bem achatado, de cor de aço inoxidável, a cerca de 1.600 metros de altitude, deslocando-se com velocidade vertiginosa no rumo aproximado de nordeste sem fazer qualquer ruído. O objeto foi visto pelo médico primeiro-tenente Inácio Carlos Moreira Murta, pelo primeiro subtenente, talvez, Sebastião Soriano de Souza, e mais 5 operários da companhia. Moraes Rego, um dos quais, o primeiro a avistar o objeto, declarou que já o vira anteriormente no dia 5 de dezembro, no começo do mês, e que se comunicara isso aos seus colegas, não tendo entretanto sido levado a sério. Ambas as vezes eram quase 8 horas da manhã. No dia seguinte, 1º de janeiro, todas as atenções estavam voltadas para o céu, quando surgiu algo que foi visto por uns 20 homens da guarnição e que se afirmou ser o mesmo objeto que eu também estava atento e me pareceu, no entanto, tratar-se de uma gaivota. O objeto, ou gaivota, estava projetado sobre o céu e assim não tinha noção de profundidade. Deslocando-se no rumo nordeste, em determinado ponto da trajetória, brilhou intensamente, embora durante talvez menos de um segundo. Se era gaivota, sua velocidade seria grande, mas dentro de razoável se era realmente esse objeto. Deveria estar a uma distância considerável nesse caso, e sua velocidade era no mínimo incrível. Esse fato não foi comunicado ao MA em virtude da dúvida que permaneceu. Finalmente, no dia 16 de janeiro, cerca de 11 horas da manhã, achava-me já a bordo do Almirante Saldanha, após a passagem do comando de posto, quando fui avisado que um objeto aéreo não identificado foi visto de bordo sobre a ilha. Encontrava-me no camarote nesse momento e subi imediatamente ao tombadilho, onde encontrei várias pessoas um pouco excitadas com o que haviam visto, entre essas pessoas o Sr. Almiro Baraúna, fotógrafo profissional que acompanhava diversos caçadores de mergulho na ilha de Trindade e os oficiais a fim de fazer fotografias submarinas. Esse senhor Baraúna era um dos mais excitados por haver batido diversas chapas do objeto e estar em grande expectativa, duvidando que tivesse obtido o resultado. Então me afastei mais desta pessoa a fim de verificar a autenticidade dos negativos. Vi-o ainda no tombadilho retirar o rolo de filme da máquina e o segui à câmara escura para assistir à revelação, não tendo nela entrado devido ao forte calor que fazia, ficando do lado de fora durante o tempo necessário à operação, ou seja, 10 minutos. Saindo da câmara, ainda com o filme na bacia, vi-o retirá-lo e assisti à sua decepção quando, bastante nervoso, supôs que não tivera êxito. Tomei o filme e examinei-o melhor. Em 3 negativos e em posições diferentes notei a presença de uma estranha mancha, que mais tarde foi perfeitamente identificada. O filme ficou em poder do Sr. Baraúna, que, sob insistência minha, comprometeu-se a comparecer ao EMA, Estado-Maior, né? Caso houvesse necessidade. Ao chegar ao Rio, lá fui e tratei do caso com o José Geraldo Brandão, prestando então depoimento verbal a partir de então tudo que foi feito de iniciativa exclusiva do Estado-Maior. Então foram 4 aparições, né, que Bacelar narra, e esse avistamento do dia 16, né, culminando no avistamento da fragata com o fotógrafo, né, e inclusive tem aquele do balão sonda que foi interferido, teve uma interferência de sensores, né. Ao todo, ele realizou 44 lançamentos de balão sonda na ilha no período de 5 de novembro a 10 de janeiro de 58. No seu relatório há dados de todos esses lançamentos e há menção de apenas um avistamento, o do dia 8 de janeiro.
Então tem os dados dos lançamentos, né? Todos foram registrados, mas somente a interferência com a sonda no dia 8 de janeiro. Relata ele que, embora não se pudesse medir a distância zenital, o balão ainda era visível quando o receptor acusou a queda da radiosonda. O objeto que supõe que seja o balão ainda foi visto até as 15h10, quando desapareceu atrás das nuvens. Então ele se apresentava branco e tinha um formato de uma lua nova, segundo o relato. Quando o Bacelar voltou da ilha e foi chamado a depor no Estado-Maior de Armada, no EMA do Rio de Janeiro, informou ao oficial da inteligência, o capitão de corveta José Geraldo Brandão, que houve 2 aparições de OVNIs em dias distintos no momento em que os balões sonda ainda estavam no ar. O relatório de Brandão menciona as 2 ocorrências, porém descreve detalhadamente apenas uma delas. Então é muito interessante que esse caso ele tem, né, tanto esse viés, nessa visão do fotógrafo, e depois nós temos também um posicionamento oficial que diversos marinheiros e oficiais estavam acompanhando, né, essa missão, digamos assim. E esse caso, ele foi um caso que se desenrolou até 2015, se não me engano. Vários parentes de Baraúna vieram a público, né? Alguns falando que era verdadeiro, outros falando que era montagem de alguma forma, outros falando que eram 2 colheres sobrepostas. Então tem tanta coisa ao redor desse caso. Agora a gente não sabe exatamente onde começa a tentativa, né, de lucro com essas interferência, né, no caso, de contaminação, digamos assim. Mas de qualquer forma nós temos o relato original, né, do fotógrafo, e temos o relato desses comandantes que eram dessa base meteorológica ali, oceanógrafa, né, no caso, ali da região de Trindade. Então é um caso bem interessante, vou deixar para vocês aqui, vou deixar um áudio de presente no final também, então não saiam daí, beleza? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Um dos documentos fotográficos sobre discos voadores mais acreditados em todo o mundo foi colhido pelo perito em fotografia Almiro Baraúna, a bordo do navio Almirante Saldanha, da Marinha Brasileira. Eu fui atendado para fazer fotografia submarina, e não de disco voador. Chegamos na ilha, o mar estava muito forte, não deu para pescar, não deu para fotografar, a ressaca estava batendo muito, 2 dias seguidos. No 3º dia, o navio voltava. Na hora de levantar a âncora, eu estava deitado no convés, quando fui despertado por uma correria do convés, de pessoas me chamando para fotografar um objeto no céu. A princípio não estava vendo nada, estava com muita dor de cabeça, enjoado, o mar balançando, o navio balançando muito. De repente eu vi um objeto brilhante no céu. Aí comecei a fotografar. O objeto deslocou-se para o Pico Desejado, é uma montanha que tem lá na ilha. Eu bati 3 fotografias, o objeto escondeu-se atrás da montanha, de repente voltou. Fez a mesma rota de volta. Parou um pouco no céu, eu bati mais uma foto. Daí em diante não consegui pegar mais nada, porque ele deslocou-se uma velocidade incrível. E eu fui jogado no convés, pessoas correndo para baixo para cima, gritar e mostrar no céu o objeto. Depois de eu estar ajoelhado no convés, ter caído, eu bati a última foto, foi a última da máquina. Bati um total de 6 chapas, mas só aproveitei 4. Na hora da confusão a bordo, o comandante que estava embaixo subiu ao convés e perguntou: "O que é isso que está vendo aí?" Aí um oficial chegou para ele: "Comandante, o disco apareceu mais uma vez." Aí nós ficamos sabendo que já tinha aparecido outras vezes na ilha. De fato, depois foi comprovado que ele havia aparecido mais 3 vezes antes. A Marinha depois fez uma revelação, fez publicar um relatório oficial. A Marinha publicou uma nota oficial dizendo que não havia motivo para esconder
o fato, porque a fotografia foram feitas a bordo do navio na presença de várias testemunhas. Apenas não podia dizer o que era o objeto, porque a fotografia não dá para saber o que é o objeto, mas que apareceu e foi fotografado, só resta a menor dúvida. Ao caso da Ilha Trindade, ele foi um caso muito famoso no Brasil nos anos 50 e 60. Sempre que você procurar em qualquer livro de ufologia, você vai ver as referências ao caso Ilha da Trindade. Do Almirante Saldanha, que era um barco de escola, um barco em que se ensinava a ser marinheiro, e havia uma quantidade de oficiais a bordo, uma coisa entre 2 e 3 dúzias, e todos viram o fenômeno e chamaram Almiro Baraúna para que ele fotografasse. As fotos foram reveladas no próprio navio, sob a supervisão do comandante. Não havia como serem fraudadas. E quando as fotos foram reveladas e mostradas para os oficiais que ali estavam, todos concordaram que o que estava na foto era exatamente aquilo que foi visto minutos antes. O presidente na época era Juscelino Kubitschek, e ele tomou conhecimento das fotografias. Recentemente, alguém tentou alegar que as fotos são fraude. O fato é que ninguém conseguiu até agora dizer o caso da Trindade é fraude. E ninguém vai conseguir. Não há mais o que se provar a respeito dessa ocorrência. Ela já está suficientemente comprovada. Nós começamos um processo no Brasil em 2004, que é um movimento para pedir ao governo que abra os seus arquivos secretos sobre UFOs e reconheça a questão. Essa campanha foi tão bem sucedida que menos de um ano depois, nós, os ufólogos participantes dessa campanha, na época eu era coordenador da campanha, nós fomos chamados para uma reunião com os militares, nós fomos convidados pelos militares para irmos a Brasília e nos sentarmos à mesma mesa com os militares da Força Aérea Brasileira, que abriram para nós os seus arquivos, porém não podiam permitir que aqueles arquivos fossem copiados e mostrados à sociedade. E o nosso objetivo era que o fenômeno fosse reconhecido e os arquivos fossem abertos para a sociedade, não apenas para nós. Quanto maior é o caso, maior é o esforço das pessoas em detratá-los. Quanto mais impactantes, mais as pessoas se esforçam para derrubar.